internautas do blog do Edson Silva, telespectadores da TV Otimista, estamos começando o nosso programa dizendo que o governador Eumano de Freitas e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, vão fazer mudanças nos seus secretariados no começo do ano, já a partir do próximo mês. Eumano fará a mudança também para reduzir a influência do pessoal ligado ao ex-governador Camilo Santana a partir da Secretaria de Assuntos da Casa Civil. A influência de Camilo é tão grande que o deputado Romeu Aldigueri, líder do governo na Assembleia, é quem dá publicidade aos atos e ações do governador Eumano através dos vários grupos de WhatsApp de que participa. Hoje, por exemplo, pela manhã, ele já publicou mensagens ressaltando as melhorias que o governador fez no estádio Castelão. Ele se antecipa, toma a dianteira da área de comunicação do governo. A influência do grupo de Camilo é tão grande no governo que, na última semana, o major André Barbosa, do grupo de apoio político de Camilo, lotado na Casa Civil do governo, estava arregimentando pessoas ao lado de uma figura conhecida como Veroniza e um tal Jardel, para levarem pessoas para uma suposta filiação de Evandro Leitão ao PT no próximo dia 13. Já as mudanças da prefeitura têm a finalidade de afinar a equipe do município com a campanha de reeleição do prefeito José Sarto. Sarto está aguardando o momento de poder reunir Ciro Gomes e Tasso Gereissati e fazer um grande movimento político, que será o lançamento de muitas obras da administração municipal para serem executadas no decorrer do ano de 2024. Há quem diga que o orçamento dessas obras, e com a boa parte dos recursos já assegurados, pode chegar ao montante de 2 bilhões de reais. A decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de autorizar a abertura de investigação pedida pelo Ministério Público Federal contra o deputado federal André Janones, suspeito da prática de rachadinha. Rachadinha é aquela moda que alguns vereadores e deputados estaduais e federais praticam, consistindo em cobrar de seus assessores uma parte da remuneração que recebem pelo trabalho nos seus respectivos gabinetes. Aqui em Fortaleza, num passado não muito distante, um vereador teve o seu mandato cassado e chegou a ser preso em flagrante quando, em frente a uma agência do Banco do Brasil, recebia de um auxiliar a parte do salário que tinha recebido da Câmara pelos trabalhos que deveriam ter sido prestados naquele mês. Essas rachadinhas ocorrem quando, no caso do deputado Janones, ele estaria cobrando de seus assessores uma parte do que recebem, no caso do Janones, é sob a alegação de cobrir os prejuízos que ele tivera em campanha recente. Na Assembleia Legislativa Cearense, em mais de uma oportunidade,
Essa imoralidade da rachadinha foi denunciada, mas não se tem notícia de qualquer ação do Ministério Público Estadual para punir os corruptos. Agora, na mesma Assembleia, há murmúrios de rachadinhas, também fora da conhecida, tradicionalmente, que é essa do caso Janones, de receber, pedir, cobrar dos assessores uma parte do dinheiro recebido no mês. Bom, agora, além dessa comum, estaria acontecendo uma outra, que é composto de gasolina. O deputado tem uma cota fixa por mês de gasolina, qualquer que seja o carro dele, é pouco mais de R$5.000. Dá para rodar bastante. Há quem diga que tem deputado que não utiliza essa quantidade de gasolina e recebe o troco em dinheiro. É preciso que o Ministério Público investigue se isso é verdade. Também estaria havendo rachadinha, mas aí por parte de alguns deputados, em conluio com uma empresa de consultoria de recursos consignados do Estado para alguns municípios. Os municípios citados lá no documento correspondem aos que os respectivos deputados foram votados. Esta rachadinha, ou essa empresa da rachadinha, tem um faturamento mensal de aproximadamente R$200.000 da verba de desempenho parlamentar de alguns deputados, pouco mais de 10. Todos esses deputados são muito próximos à mesa diretora da Casa. Não tem nenhum deles que alguém possa duvidar da fidelidade à mesa e ao governo. É evidente que o governo não tem nada a ver com isso. O resultado do PISA, pesquisa sobre a qualidade de ensino ministrada em vários países do mundo, conhecida hoje aqui no Brasil, mostra a queda da qualidade do ensino em consequência da Covid. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, o Estadão destaca que as notas dos países ricos têm queda histórica no exame. O Brasil segue entre os piores. O desempenho dos estudantes em matemática e literatura nos países ricos durante a pandemia de Covid-19 teve a maior queda histórica na prova mais importante da educação do mundo, o PISA. Os resultados do exame, que avalia alunos de 15 anos, foram divulgados nesta terça-feira, sim. Já com notas muito baixas ao longo das edições do exame, a nota do Brasil se manteve praticamente estável, mas subiu algumas posições no ranking. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, responsável pela prova, considerou que a queda mundial como sem precedentes e dramática. Respondendo a uma pergunta do Estadão, o diretor de Educação e Habilidades do PISA afirmou que, na coletiva desta terça-feira, em Paris, que o Brasil foi um dos países sortudos e que o desempenho não foi muito prejudicado durante a pandemia. Segundo os novos resultados do PISA, 1 em cada 4 estudantes de 15 anos dos países mais ricos do mundo agora tem baixo desempenho em matemática, leitura e ciências. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa.
Uma outra pesquisa, esta da Quest, mas ligada ao ambiente político, também conhecida hoje, terça-feira, é ruim para o presidente Lula e o seu governo. Talvez por isso o presidente tenha decidido fazer o programa, a fala do presidente, a conversa com o presidente, hoje, lá da Alemanha, aonde está, apresentando, ele mesmo, apresentando resultados positivos de sua viagem aos Emirados Árabes e a países da Europa. No programa de hoje, o presidente até entrevista o ministro Haddad. Vamos ouvi-los. O programa vai ser diferente porque depois de nós visitarmos Riad, Doha, Dubai e Berlim, eu acho que os ministros adquiriram muitas informações e eu queria que eles explicassem para o povo brasileiro o resultado dessa viagem. Como é que nós conseguimos, sabe, vender as coisas boas que o Brasil tem para ser vendida aqui no exterior. Eu, por exemplo, ontem, acho que eu fiz a melhor reunião da história da relação do Brasil, quando eu era presidente, com a Alemanha. Foi uma reunião muito produtiva, com muitos ministros, todos participando ativamente, e eu queria começar perguntando para o companheiro Haddad, que é o nosso ministro da Economia. Haddad, como é que você viu a viagem e o que você achou que é produtivo para o Brasil? Bom, presidente Rui, Uchoa, amigos e amigas, olha, eu acho que está confirmada, presidente, a percepção nossa de que o Brasil tem vantagens competitivas num mundo que está com problemas sociais e ambientais que nenhum outro país tem. Nós passamos por Riad, por exemplo. Os árabes confirmaram a intenção de continuar investindo no Brasil. O senhor sabe que fizeram um aporte grande de recursos para a exploração de minerais críticos e agora reconfirmaram que vão atingir 10 bilhões de dólares em investimentos em empresas e projetos de infraestrutura no Brasil. O mesmo aconteceu em Doha, numa escala menor, porque Doha está começando, o Catar está começando o processo que a Arábia Saudita está concluindo. Na COP, o país foi celebrado, o Brasil foi celebrado, inclusive com a apresentação de programas com o BID para financiamento da transição ecológica no Brasil, da transformação ecológica no Brasil. E, como o senhor disse, aqui na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz não poderia ter sido mais claro. Haverá uma nova rodada de investimentos industriais da Alemanha no Brasil. O Brasil detém um grande parque industrial de empresas alemãs. Todo mundo sabe disso, que muitas empresas alemãs investem no Brasil há muitos anos. Mas há muitos anos a Alemanha vem perdendo posições para outros países. E o que o chanceler deixou claro, vai voltar uma onda de investimentos alemães no Brasil para gerar empregos, inclusive industriais. Não só na geração de energia limpa, não só na exploração de minérios críticos, mas também na produção manufatureira. E isso é uma grande notícia para o país. O Haddad, aqui de Berlim, vai ser talvez o meu último programa do ano, porque nós vamos ter que mudar o formato. Como é que o povo pode esperar a economia brasileira? Olha, presidente, nós vamos crescer 3% esse ano. Nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, atingimos um patamar mais alto de taxa de juros, e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então, eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso, o Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos, inclusive a reforma tributária, que vai ser a primeira reforma tributária feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte. O senhor pode ter certeza. O senhor vai ter orgulho do legado que o senhor vai deixar para o Brasil, como o senhor teve orgulho dos seus 8 anos de mandato. Bom, o governo realmente está precisando de uma chacoalhada.
está aumentando a desconfiança do brasileiro num resultado positivo do atual governo. Ainda bem para o presidente Lula, esse conhecimento que nós temos agora da insatisfação do brasileiro chega exatamente no final do ano. Daqui a poucos dias, nós estamos terminando 2023 e com a entrada de 2024, assim como nós dissemos que aqui no estado do Ceará, governo, prefeitura de Fortaleza, iam fazer alterações nas suas máquinas para chacoalhar os governos, o presidente Lula também vai fazer. Ela agora precisa fazer urgentemente e com nomes e compromissos que façam com que a população melhore a sua confiança no governo. Aquele episódio da Petrobras em cancelar a venda da sua refinaria de Fortaleza, da Luminor, pegou muito mal, tanto para a economia como também para a política. Bom, mas agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que mais de 100.042 novas urnas modelo de 2022 já foram fabricadas para as eleições do ano que vem. Esta é a segunda maior remessa de urnas eletrônicas adquiridas pela Justiça Eleitoral. Somente fica atrás das 224.000 urnas modelos 2020 fabricadas antes das eleições gerais de 2022. O vereador Lúcio Bruno dispara: para aqueles que estão deixando o PDT, boa sorte. Segundo ele, apesar de divergências, o partido é plural, com várias cabeças pensantes sem pensamentos iguais. No entanto, apesar de conflitos pontuais comuns em agremiações, ele confirmou que a gente só pode estar onde quer estar. Também sobre a Câmara Municipal de Fortaleza, Iraguaçu Filho é o novo líder de Sarto na Casa Legislativa. O prefeito Sarto anunciou o nome desse vereador do PDT como o novo líder da Câmara Municipal. Carlos Mesquita, que era o líder de Sarto na Câmara de Mangueira e Pepecel, ficam na vice-liderança. O líder da oposição também na Câmara apontou a instabilidade da gestão do prefeito e falta de liderança. Gabriel Aguiar deixa a liderança do bloco de oposição no fim deste ano e, em seu lugar, assumirá a colega do seu partido, Adriana Almeida, que atuará durante 3 meses. Segundo explicou, foi adotada uma política de liderança alternada, visto que, apesar de ser uma bancada oposicionista, é diversa em termos ideológicos e programáticos. E o deputado estadual Alcides Fernandes ainda acredita que Bolsonaro possa ser candidato a presidente em 2026. O parlamentar tem reiterado essa narrativa nas redes sociais e outros bolsonaristas também aderiram à tese de que Bolsonaro poderá estar elegível para a próxima disputa presidencial. A gente acredita assim. Essa é a fé que temos. Diante dos patriotas, Bolsonaro é o nosso líder, afirmou o pai de André Fernandes. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete que a economia desacelera e o PIB do Brasil sobe 0,1% no terceiro trimestre. O resultado ficou dentro do esperado pelas projeções escolhidas pela Broadcast. Serviços e indústrias cresceram 0,6% e o agro recuou 3,3%. Também temos em destaque os ministros do STF que agem como políticos estrategistas com causas a defender, de acordo com a coluna de Fabiano Lana. Com os destaques agora do Globo, temos que Lula, Dilma, Temer e Fernando Henrique Bolsonaro, as notas dos presidentes durante os governos. A aprendizagem dos estudantes do país se mantém baixa e estável desde 2009, de acordo com o relatório.
Também temos que conservadorismo de Gonê atrai oposição e constrange a esquerda, o indicado à Procuradoria-Geral da República pelo presidente Lula. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a PF faz operação contra suspeitos de traficar mais de 43 mil armas para maiores facções do país. E também temos que a PGR aguarda a dona do Facebook enviar prova para denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por incitações dos atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo. E já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O ainda ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, está continuando com o seu périplo no Senado da República, pedindo votos para a aprovação do seu nome na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado no próximo dia 13. Ontem, depois de uma nova rodada de conversas particulares com os senadores, Dino mostrou-se otimista com a aprovação do seu nome. Vamos ouvi-lo. Quem falta? Eu, na verdade, já falei com a imensa maioria dos senadores. Eu estimo que devam estar faltando uns 15, 20 no máximo. Ou seja, eu devo ter falado com mais de 50 já. Ou diretamente, ou por telefone, em reuniões externas. Há pessoas que me conhecem há algumas décadas. Então, vai dar tempo, com certeza. Essa semana ainda há alguns encontros e muito intensamente na próxima semana por conta dessa circunstância especial aqui da COP, mas semana que vem eu vou conseguir falar com praticamente todos que queiram falar comigo. E uma conversa muito boa e tenho sempre ouvido dos senadores, das senadoras, o que eles acham que é necessário que o Supremo faça para que a gente tenha mais pacificação nacional, cumprimento das leis. Então, mais do que um dever, para mim é uma belíssima oportunidade, caso eu tenha essa honra de receber a aprovação do Senado, poder ouvir os colegas, as colegas, e por isso, para mim, tanto faz a posição política, ideológica, e nesse caso, eu creio que os suplentes votarão na medida que os titulares estão exercendo outras funções. Procurado indistintamente todos os senadores, as senadoras, e tenho sido muito bem tratado. Então, até esse momento, eu não tenho nenhum registro que seja estranho. Eu diria que tudo corre de acordo com a normalidade. Muitos votos garantidos, outros dizem que vão pensar. Ninguém até agora disse não, então tá bom. Muitos senadores e senadoras têm feito perguntas como se fosse uma espécie... Tem sido feita e o que tem sido cobrado? Na verdade, perguntas sobre temas que devem aparecer também. Grosseria dizer não a um pedido de voto. É uma grosseria dizer não. Mas o ministro terá alguns votos contrários. O seu nome será aprovado. Agradecendo a honrosa audiência, nós estamos encerrando o programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!